Que bom que você parou aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde iremos estar hoje aprendendo mais sobre a Escritura Sagrada. E olha, se de alguma forma o senhor, a senhora parou aqui nesse vídeo, eu tenho toda a certeza e a convicção que Deus ele tem tocado no seu coração. E eu fico muito feliz por estar fazendo parte desse projeto que Deus tem para a sua vida. Eu recebi de Deus o compromisso e a responsabilidade de estar hoje semeando uma mensagem de luz de vida ao seu coração. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te guarde aonde quer que o Senhor, que a senhora esteja. Você que chegou aqui a primeira vez e você não me conhece, eu já quero me apresentar. Eu me chamo Pastor Ricardo e hoje eu vou estar aqui para transmitir uma mensagem de luz e vida ao seu coração. E hoje eu gostaria de estar aprendendo junto com você mais sobre a Escritura Sagrada. Eu já quero te fazer um convite aqui a você pegar a sua Bíblia aí e abrir junto comigo no livro, na carta de Tiago, capítulo 1, para que nós possamos entender, analisarmos e colocar em prática o aprendizado que Tiago está ensinando a determinada igreja ali, mas que também serve para a nossa vida hoje. Também podemos colocar na nossa vida e ter os resultados positivos que Deus está passando ali através do Espírito Santo para Tiago ensinar a igreja. Então eu quero convidar você. Vamos hoje para Tiago capítulo 4, versículo 1. Olha só o que está escrito aí, logo em cima no título aí, em negrito, está escrito assim: devemos resistir às paixões. Ou seja, Tiago está falando que devemos resistir às paixões. Aquilo que a nossa carne almeja, como está escrito na palavra de Deus, que a concupiscência da nossa carne. Porque todas as vezes que nós cedemos às vontades que a nossa carne almeja, é aí onde o pecado tem legalidade de habitar em nossa vida. Todas as vezes que nós passar a fazer a vontade da nossa carne, nós iremos deixar o pecado habitar na nossa vida. Mas como que nós resistimos a isso? Como que nós passamos e podemos resistir às paixões? Vamos aprender hoje aqui com a palavra de Deus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Tiago está fazendo uma pergunta aqui. E essa pergunta, ela cabe ao nosso dia de hoje e o tempo em que estamos vivendo. De onde vêm as guerras e as pelejas que nós passamos a presenciar e muitas das vezes até vivemos essas pelejas entre família, entre trabalho, entre pessoas? Você acha que se as pessoas não se elas tivessem na realidade um bom entendimento, elas provocariam guerras? Tudo isso para o seu prazer, para o seu ego, porque não quer se humilhar, porque não quer reconhecer. Tudo isso brigando por poder, para que o outro não está preocupado se o outro vai sofrer consequência ou não. Ou seja, é o ego que domina, é o ego que prevalece entre as pessoas hoje, e é por esse motivo que habita tantas guerras, tanta discórdia, porque um diz eu estou certo e o outro também diz eu estou mais certo do que você. E nunca entra em acordo e prefere entrar em guerra, em conflito contra o próprio ser humano, um contra o outro, mas não querem reconhecer que necessitam dos mandamentos do Senhor. Então olha só o que ele fala aqui. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, ou seja, as guerras e as pelejas, porventura não vêm das paixões, do ego, da soberba, do egoísmo,
de não querer se humilhar, de não querer entrar em um acordo, de falar que eu sou melhor do que você, eu quero mais poder do que você. Então Tiago fala, porventura não vem disso, das paixões que vocês colocam no coração de vocês? Continuando aqui, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam, ou seja, isso está dentro de cada um de nós como seres humanos. Então ele fala no versículo 2: cobiça e nada tendes. Você já viu que uma pessoa que ela cobiça o que é dos outros, realmente, essa pessoa não tem nada. A pessoa que anda cobiçando o que é seu, ela não tem nada. O que ela tem dentro dela só é peleja, guerra, agonia, desespero, porque ela quer aquilo que não convém para ela. Ela quer aquilo que talvez ela não teve capacidade de buscar. Então olha só o que ele fala mais abaixo aqui, olha. Cobiça e nada tendes. Ele fala aqui da pessoa que cobiça que ela não tem nada. Sois invejoso e cobiçoso e não podes alcançar combates e guerras. Ou seja, uma pessoa que ela cobiça o que é dos outros e que ela é invejosa, ela não tem capacidade alguma de ganhar um combate, porque a guerra está sendo com ela mesma. E nessa guerra, nessa batalha, ela é a maior perdedora. Porque ela não tem argumentos, porque ela não tem paz, porque ela não tem a paz de Deus, a tranquilidade. Porque quando você cobiça algo de alguém que não lhe convém, quando você tem inveja do que o outro tem, que o outro conquistou, em primeiro lugar, você não conhece a história da pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa fez para conquistar algo. Então, o que você tem que fazer não é ter inveja de nada de ninguém. O que é da pessoa é da pessoa. O que é seu é seu. E o que não está não está com você, vai chegar um dia. Só basta você pedir a Deus, ao invés de você cobiçar, de você ter inveja das pessoas, porque o invejoso ele pergunta por que que não aconteceu comigo e aconteceu com ela. Eu fiquei irado porque o vizinho, o próximo, o colega conquistou a família, o cunhado, sei lá quem for. Ele fica indignado. Só que você tem que entender que cada um tem aquilo que merece. E não importa, você tem que conquistar aquilo que você tem capacidade. Você tem que ter aquilo que, se você serve a Deus, aquilo que Deus vai te dar no tempo determinado. Não importa o que as pessoas fiquem felizes quando você vê alguém conquistando algo, porque chegou o momento daquela pessoa. Ao invés de você ter raiva, inveja e se perguntar por que não comigo, fique feliz, fique satisfeito, diga Deus abençoe. Eu fico feliz pela conquista daquela pessoa. Então, o que você tem que fazer é pedir a Deus. Ele fala bem claro aqui, olha. E não podeis alcançar combates e guerra, e nada tens porque não pedes. Ao invés de você gastar o seu tempo cobiçando o que é dos outros, cobiçando as coisas das pessoas, tendo inveja das pessoas, esse tempo tão precioso que você talvez hoje não valoriza ele, ao invés de você gastar ele cobiçando, invejando, você gasta ele pedindo a Deus, apresentando a Deus, para que Deus possa te conceder algo, porque a palavra diz que Deus realiza o desejo do nosso coração. Mas lembre-se também de uma coisa, para que Deus possa realizar o desejo do o seu coração tem que estar puro e reto diante do Senhor. Deus não vai realizar o desejo de uma pessoa vaidosa, porque ele sabe bem claro que se ele realiza o desejo do seu coração for só voltado para as coisas superficiais, fúteis, sem significado, você vai acabar logo cedo ou tarde perdendo a sua essência. Então Deus realiza o desejo do seu coração quando o seu coração está voltado para Deus. Não se confunda, não se iluda. Deus conhece o seu coração.
Deus conhece a sua essência muito mais do que você. Talvez nem você mesmo se conhece, mas Deus conhece você. Se alguém te fazer uma pergunta, quem é você? Da onde você queria estar? Aonde você vai estar daqui a Y anos? Você talvez não sabe. Quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes? Então, em primeiro lugar, você tem que se conhecer. E em segundo lugar, conhecer quem é Deus. Porque se você pede a Deus e você não se conhece, e você não conhece a Deus, você está vivendo guerras e pelejas, e você está como fosse uma pessoa sem sentido e sem significado, seja uma bipolar. Então você precisa se conhecer e conhecer quem é Deus. Aí você vai pedir, e Deus, sabendo quem é você, ele vai realizar o desejo do seu coração. Então entenda isso aqui. Ao invés de você cobiçar, ao invés de você ter inveja, peça a Deus para tirar de você essas paixões, esses sentimentos, essas coisas que estão deixando você em guerra. Quando você vê alguém prosperando, você começa a ficar uma guerra de você e você está sendo o maior prejudicado dessa história. Porque você está vendo pelejas e guerra dentro de você e você não nasceu para isso. Deus tem algo muito melhor para você. Mas só precisa você pedir para Deus tirar essas paixões que você tem errada, essa cobiça, essa inveja. Você pode pedir a Deus para tirar de você isso, e Ele vai te dar um novo coração. Ele vai mudar a sua história. Ele tem muito mais do que você possa imaginar. O que é seu vai ser seu. Você não pode almejar o que é do próximo, porque é do próximo. Mas o que Deus tem para te dar é algo muito melhor. Algo muito melhor do que você possa imaginar. E eu não estou aqui te profetizando nada de bens materiais, mas um novo coração, uma nova mente, um novo ser humano, um novo adorador e alguém que Deus possa olhar e falar: agora sim eu posso investir em você. Lembra quando Deus fala para Jeremias ir na casa do oleiro? E lá ele está com o vaso, ele quebra o vaso e faz um vaso novo. Então Deus quer fazer isso com cada um de nós, mas é preciso que nós nos humilhamos diante da presença dele. E no tempo certo, ele vai nos exaltar. Só precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Olha só o que ele fala mais abaixo aqui. Pedis e não recebeis, porque pedi mal para o gastardes em vossos deleitos. Ou seja, as pessoas pedem a Deus, mas pedem a Deus para os seus próprios prazeres, para as suas próprias vontades. E Tiago está falando, olha, vocês pedem tanto e vocês não recebem porque vocês pedem para os seus próprios prazeres. Então, olha, entenda isso aqui. Quando você estiver pedindo algo a Deus, eu acho que tem tantas coisas que você pode pedir a Deus que tire de dentro de você. Talvez você possa olhar e falar assim, mas eu já sirvo a Deus. Olha, meu amigo e minha amiga, todos nós, todos os dias, precisamos que o Senhor nos molde, nos transforme. E para isso temos que pedir a Deus para que Ele nos transforme, para que Ele nos dê um novo coração, para que Ele mude a nossa visão, para que Ele mude o nosso pensamento, para que Ele mude a nossa forma de pensar, de agir, de se comportar. Porque todos os dias nós precisamos da mudança e a graça do Senhor é quem nos proporciona essa transformação. A misericórdia do Senhor é quem nos garante o perdão de Deus sobre a nossa vida. E todos os dias nós pecamos, seja no olhar, seja no pensar, seja no se irar com alguém. Nós somos seres humanos e pecamos todos os dias. E por isso que ao chegar diante do Criador, não peça coisas superficiais para gastar com suas próprias vontades. Peça para Deus o seguinte: tira de mim esse coração de pedra
Tira de mim essa mente, tira de mim esse olhar, tira de mim essa vontade. E Deus vai mudar a sua vida. Então, Tiago está falando bem claro: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para gastar com os seus próprios deleites. Então, a partir de hoje, quando você for pedir algo a Deus, saiba de uma coisa: Deus conhece seu coração. Deus sabe por qual motivo você está pedindo a Deus um carro. Ah, mas eu quero um carro, Senhor. Mas o que esse carro vai acrescentar na sua vida? Ah, mas eu quero isso. Mas o que isso vai glorificar a Deus na sua vida? Então você precisa entender. Se você realmente quer viver uma mudança sobrenatural, precisa entender que Deus conhece o seu coração, Ele sonda o seu coração, Ele vai no profundo e no íntimo. Ele sabe toda a sua essência. E antes de você pensar, Ele já sabe. Então, quando você está falando com Deus, você não está falando com qualquer pessoa. Você pode mentir para mim, você pode mentir para o seu pastor, você pode mentir para a sua mãe, para o seu pai, para a sua esposa, para quem quer que seja nessa terra. Mas para Deus, nós não mentimos. Porque Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. A palavra diz que Deus fala para Ezequiel ali que antes dele vir no ventre da mãe dele, ele já sabia. Então, nós temos que pedir a Deus e peça a Deus para que Ele mude a sua essência. Peça para que Ele transforme você. Peça para que Ele te faça um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Então, Tiago está ensinando aqui bem claro: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para os seus próprios prazeres, seus próprios deleites. Continuando aqui bem claro. Olha só. Adultérios e adúlteros, não sabe vós que a amizade do mundo é inimigo contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitua-se inimigo de Deus. Ou seja, Tiago está falando, olha, vocês adulteram, ou seja, vocês servem a outros deuses. Vocês escolheram servir os prazeres do mundo. Então vocês têm que saber o que vocês querem. Se vocês querem viver os prazeres que o mundo oferece e depois vocês querem pedir a Deus para que Deus conceda para vocês usufruir do mundo ou com o mundo, vocês estão adulterando. Então vocês têm que entender uma coisa, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E ele fala bem claro aqui, olha, todo aquele que quiser ser amigo do mundo, constitua-se inimigo de Deus. Porque Deus não compactua com o mundo. Os prazeres, os desejos do mundo é contra a soberania, a bênção, os projetos de Deus para a sua vida. Então, Tiago está falando bem claro. Continuando aqui. Ou cuida vós em vão dizer a Escritura, o que está escrito em vós, habita, tem ciúmes. Ou seja, o Espírito Santo tem ciúme de cada um de nós quando o ser humano, quando nós escolhemos seguir a Deus, mas estamos com um pé servindo a Deus e outro no mundo. Então temos que decidir, temos que saber pedir, temos que reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida e não se confunda, não se iluda que ser crente é ir à igreja, ser crente é só você carregar a Bíblia debaixo do braço, não é dessa forma. Na verdade, nada dessa forma, né? Se você não é um advogado, porque você vai para a faculdade. Você não é um médico, porque você vai para a faculdade. Você tem que seguir a Constituição, seguir a lei, viver nela, obedecer, botar em prática o que você estudou durante anos e botar em prática todos os dias você está aprendendo ou colocando em prática algo que você aprendeu na faculdade. Então, a palavra de Deus ela é desse mesmo jeito. Você começa a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. E todos os dias
é uma oportunidade para que você possa colocar em prática aquilo que Deus te ensinou. Então você tem essa oportunidade. Cada dia que você vai dormir e amanhece, Deus está te dando a oportunidade de você colocar em prática a palavra dele, os mandamentos dele, até você chegar na posição de uma pessoa de Deus perfeita. E nós só vamos ser perfeitos quando estivermos ao lado dele, porque enquanto estivermos nessa terra, nós iremos lutar para buscar a perfeição, se afastar do pecado, resistir às tentações, mas sempre iremos viver uma batalha, mas sabendo que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, fica na paz, um forte abraço, Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.